Olá, o professor Andrei e a todos que estão vendo. Nós somos o grupo composto por eu, Kaique Bezerra Santos, Antônio Augusto e Lucas Gabriel. E hoje vamos apresentar a arquitetura do nosso compilador da linguagem Fan. Só que antes, para entender a robustez do nosso projeto final, precisamos olhar como o código evoluiu a partir do marco 1. Aqui na atividade 8 foi a etapa que eliminamos a dependência de parênteses, implementando o nosso analisador sintático no arquivo parser.py. Nós substituímos a função analisa expressão genérica, por uma hierarquia descendente. Criamos as duas funções analisa expressão A e analisa expressão M. Analisa expressão A funciona tanto para adição quanto subtração e analisa expressão M tanto para multiplicação quanto divisão. Os dois com loops while checando os tokens. Assim, nós embutimos a precedência diretamente na árvore sintática da ST. Agora, na atividade 9, a linguagem ela ganhou uma memória, porque nós modificamos o ast.py para gerar diretivas l.lcon na seção BSS do assembly, alocando 8 bytes por variável. Junto a isso também, nós criamos um semantic.py, que nele verificamos uma expressão com essa função aqui do verificar a expressão, que utiliza um set em Python, que tem a tabela de símbolos que nós criamos para rastrear o escopo e levantar um semantic error se uma variável for utilizada sem antes estar declarado previamente. Na atividade 10, nós começamos a dar mais poder para a linguagem, principalmente no que diz respeito ao controle de fluxo. E foi nesse momento que a gente introduziu estruturas fundamentais, como os laços de repetição e os laços condicionais, que eles são essenciais em basicamente qualquer linguagem de programação. E para implementar isso, nós criamos duas novas classes dentro da nossa árvore sintática abstrata. No arquivo dos commits anteriores, a gente, na versão da lição 10, nós temos lá dentro da nossa pasta source, dentro dela a pasta core e dentro dela o arquivo st.py, onde a gente teve essas mudanças. Ou seja, a gente criou a classe cmdif, que está aqui na linha 248, e a gente criou também a classe cmdwhile, que está na linha 286. E essas classes elas são responsáveis por representar internamente as estruturas de decisão e repetição que o usuário escreve no código-fonte. Só que não bastava apenas representar essas estruturas, O grande desafio realmente era gerar o código assembly correspondente de forma correta, confiável e segura, E aí, para isso, surgiu um problema, que a gente achou bem interessante, que seria como lidar com os desvios de execução. Já que o assembly, para fazer esses desvios de execução, ele depende de rótulos únicos, para realizar esses saltos. E aí a solução que nós adotamos foi implementar uma nova função global chamada novo label. E aí, se a gente for para a linha 20, a gente vai ver que ela está aqui. E ela funciona justamente como um contador. Ela garante que cada novo rótulo gerado ele seja único ao longo de toda a compilação. Com esse mecanismo em mãos, a gente conseguiu implementar corretamente o método gerar código da classe tanto cmdwhile e da classe cmdif também. E aí, mostrando um pouquinho mais profundamente o da classe cmdwhile, o funcionamento dele é o seguinte: primeiro a gente avalia a condição do laço e o resultado ele é colocado no registrador RAX. E aí depois disso nós comparamos esse valor com zero usando a instrução cmp, a instrução de comparação, cifrão 0,rax. E aí se o resultado for zero, ou seja, se a condição for falsa, nós utilizamos a instrução jz, jump if 0, para saltar para um rótulo de saída do laço, como por exemplo L, end, while, 1, que foi gerado dinamicamente pela função que a gente criou, novo label. E esse mecanismo ele garante que o fluxo do programa em assembly respeite exatamente a lógica definida no código original. Agora, avançando para a atividade 11, nós entramos em um nível mais complexo da implementação, que seria justamente o suporte a funções. E nesse ponto, o desafio ele deixou de ser só na estrutura do código, ele passou a ser também da própria arquitetura do código, principalmente por conta do gerenciamento manual da pilha de execução, o assembly ele exige isso, que é o chamado stack frame. E para lidar com isso, a gente criou uma classe auxiliar chamada contexto função, que começa aqui na linha 38, também no arquivo st.py, E aí por volta da linha 38, essa classe auxiliar ela começa, e o objetivo dessa classe é fazer o mapeamento preciso de onde cada variável, seja ela local ou parâmetro, está localizada na memória durante a execução da função. E esse mapeamento é fundamental porque no nível do assembly nós não temos os nomes das variáveis em si, a gente só tem os endereços e os offsets dessas variáveis. E quando vamos gerar o código de uma função através da classe declifun, do nosso código, ela começa aqui na linha
345, mas a parte mais importante mesmo é a partir da linha 369, nós precisamos montar manualmente o prólogo dessa função. E esse prólogo ele segue o padrão da arquitetura x8664. Primeiro, a gente salva o frame anterior com a instrução push RBP. Em seguida, nós alocamos espaço para as variáveis locais na pilha, subtraindo algum valor do registrador, como por exemplo, sub L vezes 8 de RCP, onde L ele vai representar exatamente a quantidade de variáveis locais. Depois disso, nós atualizamos o registrador RBP para apontar para o topo da pilha usando a instrução move RCP RBP. E com essa estrutura montada, nós conseguimos acessar as variáveis de forma previsível. As variáveis locais, elas ficam em posições relativas ao RBP, geralmente com offsets fixos, enquanto que os parâmetros da função, eles ficam em posições mais distantes da pilha, já que eles foram empilhados antes da chamada da função. Graças à lógica implementada no contexto de função, nós conseguimos calcular exatamente os offsets. Por exemplo, para acessar parâmetros, nós precisamos considerar não só os valores em si, mas também o espaço ocupado pelo RBP salvo e pelo endereço de retorno da função que nós estamos executando. Por fim, para garantir que tudo isso fosse semanticamente correto, ou seja, que o programa não apenas funcione, mas também respeite as regras da linguagem, nós atualizamos o analisador semântico no arquivo source_core_semantic.py, que é justamente esse arquivo aqui. E a principal mudança foi na função verificar XP na linha 23, que passou a receber uma tabela de símbolos local, chamada local_tab, e aí a lógica implementada foi a seguinte: sempre que uma variável é utilizada, o verificador primeiro procura por ela no escopo local, ou seja, dentro da função, somente se não encontrar, ele consulta a tabela global. E aí isso garante um comportamento muito importante chamado shadowing, onde variáveis locais ou parâmetros podem sobrescrever variáveis globais com o mesmo nome dentro de um determinado escopo. E com isso nós conseguimos alinhar corretamente a análise semântica com a geração de código, garantindo que o compilador ele funcione de forma consistente em todos os níveis. Chegando agora no projeto final, o nosso objetivo era expandir o poder expressivo do compilador FAN. E para isso nós escolhemos implementar 3 extensões simples. A primeira foi o operador modo, o hash da divisão. A segunda foram os operadores de comparação, menor ou igual, maior ou igual e diferente. E a terceira foram os operadores lógicos AND, OR e NOT. Sobre a primeira, que foi o hash da divisão, primeiramente nós modificamos o lexer.py para que ele conseguisse o modo aqui, e também modificamos o parser.py para adicionarmos uma operação na checagem de precedência de multiplicação, que está aqui na expressão M. Agora, no método da geração do assembly, que foi aqui na classe OPBIN, nós também adicionamos ele, e o que foi o modo que a gente implementou foi o seguinte: as instruções CQO e div eles guardam o quociente em RAX, mas o resto ele vai automaticamente para RDX. Então nós só adicionamos a linha move RDX RAX no gerador do código para ele retornar o resto para RAX, basicamente. A segunda extensão, no caso que a gente mexeu com menor ou igual, maior ou igual e diferente, a gente precisou novamente modificar o lexer.py, e para fazer isso a gente utilizou o lookahead, que eles leem o próximo caractere depois, para ver se um menor era seguido de um igual, por exemplo. Se for, ele vai retornar o token do tipo menor ou igual, e se não, ele vai retornar o token original, que é o tipo menor. A gente basicamente precisou fazer isso aí com os 3 que fazem parte da extensão. E aqui no assembly, na classe PBIN, basicamente nós adicionamos uma geração de flag condicional específica após a comparação. Mapeamos para que o assembly gerasse setLE, caso fosse menor ou igual, setGE, caso fosse maior ou igual, e setNE, se fosse diferente. E depois disso tudo por CL, a gente utiliza o MoveZX para mover o CL para o RAX, basicamente. Já para a terceira extensão, que a gente fez os operadores booleanos AND, OR e NOT, a gente precisou refatorar o parser.py, que a gente mudou a hierarquia de entrada das expressões, criando os métodos analisa expressão OR e analisa expressão AND, que estão aqui. Então agora, basicamente, a hierarquia é aquele árvore desce de OR para AND, para as comparações, e só no fim para a matemática. Já no AST.py, o desafio era que a nossa linguagem ela não tem um tipo booleano primitivo. Então qualquer valor diferente de 0 é true.
Então, para cuidar disso, para o NDOR, a gente configurou o compilador para ele gerar o código que avalia o lado esquerdo e normaliza para zero aqui com compare RAX e setNR, e depois dá o push para salvar na pilha e faz o mesmo para o lado direito. E depois, só no fim, ele vai fazer o end por bit a bit disso. E isso aqui também é o mesmo código no OR, só muda a operação final, que aqui utiliza OR RBX-RAX. Já para o Note, né, nós criamos uma nova classe dentro de AST, que é o não lógico, esse aqui. Que basicamente o que o não lógico faz é que ele gera apenas um set-e do CL que inverte a lógica do zero. Então, se RAX é igual a zero, e se não for, é igual a zero. Agora, para finalmente testar e mostrar que o nosso código está funcionando, o nosso compilador, a gente vai simplesmente seguir as instruções que estão aqui no README do nosso projeto. E aí nós escolhemos justamente um arquivo que é o xt02.fan, para que a gente possa ver se ele está funcionando, porque ele implementa duas extensões que nós escolhemos, que é a maior ou igual e também a diferente. E se a gente pegar esse comando aqui e colar diretamente no terminal, a gente pode ver que ele vai gerar o arquivo com sucesso. A gente continua seguindo as instruções, né? E ele vai gerar exatamente esse fan02.s, que vai estar bem aqui na pasta exemplos. Para montar e executar o assembly gerado, a gente vai primeiro executar essa função aqui. Então, se a gente colar ela diretamente aqui, ele não dá nenhum retorno, mas isso significa que funcionou. A gente cola essa outra função aqui no terminal também. E por último, a gente vai executar ela e ver o que é que ela nos retorna. Então, ele vai retornar 89, né? E se a gente analisar esse código aqui, é exatamente isso que a gente estava esperando. Continuando, para mostrar o nosso pipeline completo em uma única linha, a gente pode executar tudo, né, de uma vez em um único comando do terminal para não ter que ficar executando vários comandos. E aí ele vai mostrar justamente o resultado que a gente já esperava. Por fim, nós podemos copiar esse comando aqui e se nós executarmos ele no terminal, ele vai mostrar justamente todos os nossos exemplos vão ser testados, né? Ou seja, compilados e executados, se isso for possível. E aí, quando der certo, ele vai trazer justamente essa indicação de que deu certo e ele vai trazer também o resultado. E quando der errado, ele vai trazer que a compilação falhou e também vai dizer qual que era o erro e como a gente poderia, né, vamos dizer assim, debugar aquele erro para que a gente possa consertar aquele código. E essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários.